Bem-vindos, queridos torcedores apaixonados. Hoje vamos... De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar de Corinthians e Flamengo. O Tite tá acertado com o Flamengo, tá enrolando ao máximo para não estrear contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Agora, Fábio Piperno e Bruno Prado, o que esperar desse jogo? Porque é um Corinthians que já não briga mais por nada, que tá jogando mal e que luta contra o rebaixamento, hein? Esse é o que nada numas, né? Nada numas. Tá 4 pontos da zona do rebaixamento. Teve aí os títulos para disputar da Copa do Brasil, semifinal, caiu. Sul-Americana, semifinal, caiu. Agora, amigo, acabou qualquer coisa que suavize a pressão da torcida. 4 pontos da zona. E tem um Flamengo que vai ter o Tite a partir da semana que vem. Tem um Flamengo que pode pensar em título. São 9 pontos do Botafogo. 9 pontos do Botafogo, um Botafogo que está caindo de rendimento. Se esse Flamengo começa a jogar melhor com o Tite e ganha desse Corinthians agora, pode brigar ainda pelo campeonato. E tem o objetivo da Libertadores. Ou seja, muita coisa em jogo na Neoquímica Arena. Faltam 13 rodadas. Sim, o Flamengo, para mim, ele pode sim sonhar com o título. Claro que o Flamengo precisa jogar mais do que joga. O Flamengo, ele teve seus bons momentos no campeonato, como ganhou do Botafogo. Eu até comentei esse jogo e falei, eu acho difícil que o Flamengo vá lutar pelo título, porque é um time muito irregular. É um time, e depois, logo depois de ganhar do Botafogo, tomou 3-0 do Atlético Paranaense num jogo que não foi no Rio, mas era mando do Flamengo, era lá no Espírito Santo. Então o Flamengo é um time muito irregular, e por isso que ele até ganha um jogo importante como ganhou do Botafogo, mas não dá sequência para tirar a diferença. Então se ele a partir de agora conseguir fazer isso, ele pode sonhar. Então ele tem que tentar fazer os pontos necessários para isso, tem time para fazer isso. Vamos ver com o Tite, que deve ser confirmado na próxima semana como treinador, e vai ter a data FIFA logo depois desse fim de semana, então o Tite vai ter uns 10 dias ali para trabalhar o time e ver se o Flamengo dá uma arrancada final para tentar lutar. Acho que o Botafogo, ele abriu o campeonato. Eu acho que os 5 primeiros podem sonhar com o título. E aí não é de ficar em cima do muro, não. Acho que era um título que estava encaminhado para o Botafogo e a queda de rendimento do Botafogo abriu essa disputa. Aí se não é que os 5 vão brigar até o fim, mas se um desses ou 2 ali conseguirem dar uma arrancada, eles podem chegar e brigar. Então o Flamengo é um desses que pode chegar e tem elenco para isso. E do outro lado, o Corinthians é uma situação preocupante, não só pela matemática, mas principalmente pela bola jogada. Trocou de treinador agora, né? Vamos ver se o Mano consegue melhorar alguma coisa, mas nesse momento não tem muitos times da Série A que jogam menos que o Corinthians. Hoje, para mim, o Vasco não joga menos que o Corinthians. O Santos, nos últimos jogos, deu uma reagida. Então, não dá para dizer também que joga menos que o Corinthians. Então, a situação do Corinthians é bem preocupante. Um dos times que está atrás do Corinthians, por exemplo, é o Internacional. Não acredito que o Internacional vai ficar aí muito tempo. Acho que o Internacional vai sair. Aí, se o Corinthians hoje é o 13º. Se o Inter vai mais para frente, que é o normal, aí ele só tem entre ele a zona de rebaixamento Santos e Goiás. Aí já tem o Vasco e o Bahia lá próximos. Então, não tem muito time jogando menos que o Corinthians, não. A situação do Corinthians é bem preocupante. E vamos ver se o Mano Menezes consegue melhorar minimamente essa equipe. É um jogo que tem muita coisa em jogo, né, Fábio Piperno? Tem. Porque é um Corinthians contra o rebaixamento e um Flamengo que precisa motivar seu torcedor, que já tá puto, já tá desmotivado, já tá revoltado e que agora pode ter uma esperança com essa chegada do Tite na semana que vem. Sim, você tem razão. O Flamengo com o Tite vai ser um time dirigido por um excelente técnico de futebol. Essa é a primeira coisa. Esqueçam o Tite que hesitou, talvez, lá no jogo contra a Croácia. O Tite é um excelente técnico e o Flamengo vai jogar muito mais futebol com ele. Já o Corinthians é essa situação de a cada rodada fazer conta. O Corinthians está condenado a isso no Campeonato Brasileiro. Eu não estou dizendo que o Corinthians vai ser rebaixado. Estou dizendo que cada jogo... não está dizendo que não vai. Então, vai ter que fazer conta a cada jogo. Porque aí, Flávio, sabe que eu tenho aquele cálculo de que na 27ª rodada o Corinthians já está na fronteira aí com o Z4, que iria pegar, vindo de uma sucessão de jogos difíceis, mais Flamengo e Fluminense. Então, seriam jogos em que o Corinthians naturalmente ia pontuar pouco. Depois vai ter o América Mineiro, pode começar a dar um alívio e tal. Mas, enfim, é um Corinthians hoje com 30 pontos. O primeiro do Z4 tem 26, então o Corinthians está perto. O Corinthians corre risco.
Mas eu acho que o jeito é aproveitar agora, que o Flamengo está com o interino, né? Todo mal arrumado para tentar fazer 3 pontos. Agora, eu acho que o Flamengo com o Tite e o Palmeiras, por conta do pós-jogo de ontem e por ter 8 jogos em casa até o final do campeonato e só 5 fora, esses 2 vão dar uma arrancada. Botafogo não contratou técnico ainda? Não. Não. Ué, vai ser o Lúcio Flávio, pô. Não é definitivo, né? É. Fixou. A ideia deles é ser o Lúcio Fixou? Flávio, eu acho, até o fim do ano. Eu não tô dizendo nem que tá certo ou errado, minha dúvida. É isso? Eles vão fixar o Lúcio Flávio? Por enquanto, é. Sim. Aí se perder 2 jogos, eu acho que já pode mudar de opinião. Se o Botafogo... O Botafogo tropeçou, sem dúvida, né? Mas se ele mantiver aquela média que ele fazia lá, principalmente lá no tapetinho, ele tem toda a chance de ganhar. Ele tem 7 pontos de vantagem ainda. É ponto para dedéu, é muita coisa. É que ele já teve 14, 15, então... Mas se conseguir baixar a bola e trouxer ainda para tranquilidade, ele tem toda a condição de manter. Né? Não tem... É muita vantagem ainda. Agora os outros têm que tentar arriscar. Este fim de semana é Fluminense e Botafogo. Que Fluminense? Com que estado anímico? Fluminense conseguiu uma vitória extraordinária, classificação. E deve ter gerado, né? Aquela... Ufa, deu aquela aliviada. Não sei como é que ele vai entrar. Botafogo, em tese, teria condição de ganhar esse jogo. Não sei. E se ele ganhar, o Bragantino vai jogar no Paraná, contra o Atlético Paranaense. Dá até para ele ampliar esse final de semana. O Botafogo. O Flamengo tá devendo pra caramba. Mas ainda não vai ter o Tite. Ou será simplesmente a ausência do São Paulo já vai gerar alguma coisa pro time? Difícil saber, né? E o Corinthians também é muito... não tem como fazer previsão do Corinthians. O que vai acontecer com o Mano? Será que ele vai conseguir colocar alguma coisa tão rapidamente? O time do Corinthians é um time fraco, gente. É um time que... alguns jogadores já falando, tem que parar mesmo. Chegou a hora, né? Tem que mudar. Vai ter que fazer uma mudança radical pro ano que vem. Então... Está tudo muito aberto, mas ainda acho que sim, o Palmeiras e o Flamengo têm condição de se aproximar, mas ainda espero para ver o Botafogo. Não acho que aquele time do Luiz Castro, que jogou tanta bola, de repente perdeu o encanto. Não é possível. Não é possível. Por mais incompetente que tenha sido o Bruno Lage, não é possível que aquele time desapareceu. Não é possível. Tem que voltar. Não é possível. Mas é aquilo que eu falo, né? É um Botafogo que não está acostumado a ganhar recentemente, como Palmeiras, Flamengo, o próprio Atlético Mineiro ganhou uns títulos recentes. É um Botafogo que ele pode sentir essa pressão. Pode. Você vê, ele tá começando a cair. Dos últimos 5 jogos, foi uma vitória, isso? Só um empate, né? E dos últimos 4 não ganhou nenhum. Os últimos 4 ele perdeu 3 e empatou 1. É bizarro. Então, é um Botafogo que, se essa pressão já saiu vaiado do último jogo, torcida chamando o treinador de burro, caiu o treinador. Precisa ver o tamanho da interferência perniciosa do Bruno Lage. Não. Alguma coisa aconteceu muito séria. Será que simplesmente o Botafogo fez o que podia fazer? Aquele livro não pode fazer mais que... Eu acho que pode. Você não precisa inventar tanto. O time... Porque ele tem direito a sofrer uma queda. Ele conseguiu tanta... O que eu quero dizer, não tem direito ele